Sim, Então tá bom. Vamos lá, vamos dar uma lida. O chapéu de tecido tem a forma de uma semisfera e de uma coroa circular. Então é a metade de uma esfera e uma coroa circular, o que é? É como se fosse um círculo com um buraco no meio. Utilizando o 3,1416 para o valor aproximado de π, determina quanto se gastou de tecido em centímetros quadrados. Né? Veja que ele está perguntando quanto se gastou de tecido. Ou seja, quanto que esse chapéu teve que ser coberto, né? Então ele não está pedindo exatamente o volume, mas está pedindo a área, ok? Porque volume é o espaço. sim, E ele não está querendo o espaço, é que ele está querendo a superfície, certo? O quanto foi coberto a superfície. Então, na prática, vamos ver se tu entendeu o que tens que fazer aqui. Tens que obter a área dessa semisfera mais a área dessa coroa, ok? sim, Bem, é uma semisfera, ou seja, é a metade de uma esfera. A gente sabe que, ou deveria saber pelo menos, que a área da esfera é 4πr ao quadrado. sim, E a coroa circular, bem, eu não sei a forma da coroa circular, vamos dizer assim, mas eu sei a área de um círculo. A área de um círculo é igual a πr quadrado, certo? sim, E sendo a coroa circular um círculo com um buraco circular no meio, então eu acho que tu percebe, né, uma clara subtração, concorda comigo? sim, Isso. Então eu acho que com todas essas dicas maravilhosas que eu dei aqui, tu consegue começar pelo menos, né? sim, Tu podes começar, por exemplo, com a área da semisfera, tá bom? sim, E note que ele pede só a parte de cima, então tu não está interessado com coisas de dentro, né? Então não precisa dobrar, por exemplo, o tamanho das coisas. Porque poderia sim. ser o caso, né? Forre por dentro e por fora, mas não é assim que funciona. Então tá, começa aí, tá bom? E daí qualquer dúvida tu me fala, mas a ideia para começar é essa. Setor, o Fica. 15, se eu dividir ao meio, fica o raio. Exato. Ok. Perceba que esse raio é o raio da semisfera, mas também é o raio, será o raio do buraco, né? Sim. Dentro da coroa, exato.
Setor, deu 667,41 centímetros. Tá, tu estás falando da área de quê? Da área que o coisinho vai ocupar, porque eu já subtraí. Ah, então tu somou a área da semisfera com a área da coroa, certo? Sim, eu primeiro tive que fazer a área, depois fiz a área, depois eu subtraí e deu-me 667. Tá estranho isso, né? Porque a área que ele quer, né, a área total aqui, vai ser a área da esfera, da semisfera. Lembrando que é essa área aqui dividir por 2, né? Sim. Mais a área desse negócio aqui, que realmente vai ser π r quadrado, ou melhor, vamos fazer assim, ó, rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Sim, vai ter subtração, mas tem essa soma com a área da esfera também. Não sei se tu fez todos esses passos, né? Se tu puder me Não, mandar aí para eu avaliar o que tu fez, eu mando. tá? Tem que tomar bastante cuidado, porque essa conta, às vezes a gente faz um pedaço dela e acha que já resolveu tudo. Tem algumas coisas a serem feitas aqui até terminar. Já mandei, setor. Deixa eu pegar aqui. Certo. Vamos ver. Você fez o que seria a área da esfera, tudo bem. E daí depois você fez o que seria a área do círculo. É que E está daí você, diga. é que tá do lado, ao pé da área da estaria e área do círculo, eu enganei-me. Depois ao lado eu fiz a que seria a correta. Tá. Mas isso aqui seria a tua resposta final, que Sim, basicamente é a área da esfera menos a área correta, né? sim. Que, que eu não entendi por que que tá muito errado isso, tá? Tá tudo bem errado aqui. As contas estão certas, tipo, tu fez as continhas certas, mas a lógica do processo tá bem errado. Porque primeiro que tu nem dividiu por 2 para pegar a semisfera, tu pegou a esfera mesmo. Depois aqui deu o mesmo valor. Estranho, tá tudo muito estranho aqui. Eu vou fazer, tá bom? Então vamos aos poucos aqui. Nós temos primeiro que encontrar a área da semisfera. Então vamos pegar a equação aqui. E qual é o raio da semisfera? Me diz aí. 7,5. Isso, 4 vezes 3,1416 vezes 7,5 ao quadrado. E tu fez essa conta e deu quanto? Tinha-me dado só tudo junto. Sim, Ah, então deu-me 706,5. centímetros quadrados. Só que tu não quer a esfera toda, tu quer só metade dela. Porque é uma semisfera, certo? Sim. É metade, tu quer metade da área só. Agora pega esse valor aí e divide por 2, então, vai lá. Chega na resposta, me fala. 353,25. Tá, nunca esquece da unidade.
centímetros quadrados. Então tá, essa é a primeira parte. Meio que a gente já calculou isso aqui. Agora tem que calcular isso aqui. Certo? Sim. Bem, claramente, né? A gente pode trazer para cá a ideia do que está ocorrendo. Isso aqui são 6 centímetros. E aqui dentro, como tu mesma falou, é metade de 15, né? Mais conhecido como 7,5. Certo? Sim. Beleza. Muito bem, então a gente tem esse pedaço de raio 7,5 que foi excluído dessa circunferência toda. Se a gente fosse pensar ela toda, né, tirando esse buraco, o raio dela seria o verdinho mais o roxo, certo? Sim. Ou seja, o raio dela seria 7,5 mais 6. Então, ó, a gente está falando dessa área aqui, ó, que é um raio menos outro, tá vendo? Sim. Então, é o raiozão menos o raiozinho. A área da circunferência vai ser... Bem, vamos fazer uma de cada vez, né? πr quadrado, vamos colocar o Rzão. O Rzão, como a gente já comentou, o R grandão, é a soma dos dois. 7,5 mais 6, certo? Sim. Então, 7,5 mais 6. Só que isso é o todo. Agora tem que excluir a parte de dentro ali. Então, vamos colocar um menos para excluir, menos a parte de dentro, que, como você já reparou, mede 7,5, ok? Sim. Pronto. Agora tem que fazer essa conta aos poucos aqui. Então eu vou colocar ela bonetinha aqui para você e você vai fazer na calculadora. Ok. 14, 16. Aqui vai ficar 13,5. Professor, mas eu não vou ter que fazer, por exemplo, o pi vezes o que está dentro. Se tu vai ter que fazer o pi vezes o que está dentro, como assim? Não entendi essa pergunta. Sim, Uma hora tu vai ter que multiplicar o pi, né? Por quê? porque nas minhas aulas era, por exemplo, o pi vezes o 7,5, o pi vezes o 6. Não. Primeiro tu soma o que está dentro do parênteses, depois tu eleva ao quadrado, tá? Ok. Essa é a ordem que a gente aprendeu lá no começo das aulinhas lá. A gente aprende que a gente sempre faz primeiro o que está dentro do parênteses. Ok. Deu 395,83. Vamos ver se você acertou tudo isso aqui, deu isso, tudo isso.
Vamos ver. Vou colocar no meu programa, ele me diz a resposta. Só um segundinho. Deu mesmo? Sim. Mas deu quanto mesmo? Ah, 395,83. 395,83. É isso aí. Ó, deu um probleminha ali no arredondamento, mas nada demais. Que legal. Então, vamos usar essas informações para encontrar o que a gente precisa. Como eu falei aqui, a área total seria a soma de metade da esfera com aquela subtração. Então agora vamos somar as coisas, né? Tá aqui, mais esse outro. Repare que eu acho que tu errou uma coisa ou outra no caminho, né? Não deu exatamente. Ah, não é 706, não, é a metade disso, né? Que eu peguei em algum lugar aqui. Beleza. Essa vai ser a área total. Agora tu precisa somar essas coisas, tá? Ok. Deu 749,09. Nunca esquece da unidade. Centímetros quadrados, né? Sim. Isso. Centímetros quadrados. Então tá bom, agora sim. Agora faz sentido. Vamos recapitular o que foi feito. Primeiro a gente viu que tinha um chapeuzinho, e esse chapeuzinho ele era formado por uma semisfera, ou seja, tu vai ter que calcular metade de uma esfera, alguma coisa da metade de uma esfera, e também tinha uma parte que era uma coroa, ele chamou de coroa, porque era uma circunferência com um buraco no meio. Então você tem que somar essas duas coisas, o que seria aqui a parte azul, mas a parte da esfera. Muito bem, claro que elas compartilham semelhanças, né? Elas compartilham, por exemplo, o mesmo raio ali, tem coisas a ver com o raio, etc. Certo? Então, a gente sabe a equação da área de uma esfera, 4πr quadrado, a gente sabe a equação da área de uma circunferência, πr ao quadrado. Não esqueça das diferenças que elas têm, né? E, então, a gente tinha que calcular a soma, só que não era qualquer soma, era metade da esfera mais uma subtração ali de áreas, porque era a área da circunferência maior menos a área desse buraco aqui de dentro, que a gente tinha medida de raio para tudo. Então a gente só precisou de um pouco de atenção e colocar os números certinho na calculadora para chegar na resposta, ok? Sim. Então, foco na interpretação. Eu sei que você consegue chegar bem nas respostas, mas tem que acertar a interpretação também. Vamos ver a próxima. A maioria dos erros dos alunos na tua idade são interpretações, tá? Então, cuidado com isso. Não é parte de fazer continha. Continha você sabe fazer. Vamos ver aqui. 4 bolas em um cilindro. 4 bolas de raio R estão colocadas numa caixa cilíndrica encostadas umas às outras, como se mostra na figura. Então, é um cilindro e são esferas. O diâmetro do cilindro é igual ao diâmetro das bolas. Então, elas ficam bem encaixadinhas. Tipo, tu vai ver o cilindro aqui de cima, certo? Sim. E tu vai ver também as bolinhas cobrindo esse cilindro todo, porque elas têm o mesmo raio. Sim. O diâmetro do cilindro é igual ao diâmetro das bolas e a base dos cilindros tocam as bolas. Claro. Exprime em função de R, a altura do cilindro, blá blá blá. Muito bem.
Bem, o que está acontecendo aqui na prática? Nós temos um cilindro e eu acredito que tu te lembras algumas equações do cilindro. E aí, tu sabe qual é, por exemplo, o volume do cilindro? A equação do volume do cilindro ou da área do cilindro, algo do gênero? É 1/3 Não, vezes cilindro, não é cone, não. Não é cone, é cilindro. cilindro. Cilindro é bem parecido com a equação da circunferência. Então é raio ao quadrado. Geratriz vezes área, ou raio, o π vezes raio ao quadrado. É, basicamente isso. Bem, o que acontece aqui, né? Nós temos tipo um prisma. Eu acho que não ficou legal isso aqui. Temos tipo um prisma aqui. Bonitinho até aqui. O que é um prisma, né? O volume de um prisma, a gente até comentou na aula passada, é sempre a área da base vezes a altura, certo? Sim, Só que qual é a área da nossa base aqui? É a área de uma circunferência, que é πr ao quadrado, certo? Porque a nossa base é uma circunferência. sim, Então, por isso que o volume do cilindro é πr ao quadrado, que é a área da base, é um círculo, né? Então, πr ao quadrado, vezes a altura h, tá bom? sim. Certo. Só que dentro dessa embalagem aqui, tem 4 bolas de tênis. O meu desenho vai ficar ruim, mas imagina que elas são bolinhas mesmo, tá? Sim. Tá horrível aqui, mas tu já entendeu. Ahn, muito bem. O que significa, né? Que como elas são 4 bolas, vamos dizer assim, elas são bolas, então elas têm raios, né? Tem raio, mais um raio, né? Vamos lá. Esse aqui é o raio. Um raio, dois raios, as bolas são iguais. 3 raios, 4 raios, 5 raios, 6 raios, 7 raios, 8 raios. Sim. E aí? Por que eu contei esses 8 raios? O que eles são, esses 8 raios? A altura. Muito bem, muito bem. Chegou na conclusão que eu queria. Deixa eu escrever aqui. Fazendo o desenho, percebemos que os 8 raios somados das bolas são iguais à altura do cilindro. Muito bem. Aí gostei. Agora, bem, agora eu acho que você pode continuar, né? Sim. Muito bem. Então, eu vou à casa de banho e já volto.
Voltei, e aí, alguma dúvida? Professor, Diga. eu só não estou a entender como é que eu vou fazer a altura e o volume se o raio é R, não tem um valor. Justamente por isso ele fala ali no enunciado, olha só. Exprime em função de R. Então tu não vai colocar um valor, tu só vai deixar o R ali mesmo na equação, entendeu? Ah, ok. Já entendi. Que bom. Professor, sendo assim, o único valor que eu tenho é o pi. Sim, mas não é recomendado que você troque o valor numérico do π. Deixa π mesmo, entendeu? Ele quer simplesmente que tu deixe a resposta só com letrinhas. Bem, se tu já sacou que o H é o mesmo R do cilindro, já que a gente está falando de um cilindro cheio de bolas, né? Então, olha só como é que vai ficar. Π vezes R ao quadrado vezes o H, que a gente já concordou que é 8R, certo? Sim. Daí vai ficar, tu pode deixar, por exemplo, 8π R ao cubo. Pronto, essa é a resposta. Ah, Só isso. já entendi. Porque o R quadrado aqui, né, multiplicou com o R normal, daí a gente sabe que quando é igual somos expoentes, certo? Sim. Certo. Então por isso que ficou R quadrado vezes R, fica R ao cubo. Muito bem. Então agora tu tens que fazer o mesmo. Ah, olha só, eu acabei fazendo a B para ti, né? A gente já tinha concluído que o R era. Opa, que o H era 8R. E agora tu faz a C, tá bom? Ok. Professor, ficou 4 terços pi raio cúbico. O volume das 4 bolas, 4 terços π raio ao cubo. Sim. Mas são 4 bolas. 4 terços de πr ao cubo é o volume de uma bola só. Ah, ok. Então tem que multiplicar por 4, né? Sim. Professor, ficou 16 avos. Não, Depois um. ficou 16 por 3. 16 terços, tu quer dizer. Sim, 16 terços. 16 avos foi para acabar, hein? 4.2. Qual a fração do volume do cilindro que as 4 bolas ocupam? Tá bom, ó, essa aqui já é um tanto mais interessante, tá? O negócio é o seguinte, 4.2, né? A fração que ocupa
é uma fração, então é uma razão, uma divisão, certo? Então ela vai ocupar, claro, uma parte do volume do cilindro. Então tu tens que fazer assim, ó, para encontrar a resposta dessa conta, é o volume das 4 bolas que tu acabou de calcular, certo? Sim. Dividido pelo valor, o volume do cilindro que eu calculei. Então qual foi o volume das 4 bolas que tu calculasse agora? 16 terços. 16 terços de πr ao cubo, né, menina? Sim. Isso. E o volume que eu calculei foi 8π r ao cubo, tá vendo? Sim. Ó, pediu, o que ele falou aqui? Pediu fração do volume, ele quer essa razão, essa divisão entre o volume de uma coisa e o volume de outra coisa. É uma razão, né? Então, quanto que ele vai ocupar? A gente vai perceber agora. 8π r ao cubo foi o que eu obtive. Daí tu pode cortar e cortar, tu pode cortar e cortar também. Essa matemática básica eu deixo para tu treinar depois, por isso que sempre que tu tiveres um tempo depois da nossa aula para aprender para valer, tu tens que refazer as contas, tá? Sim. Então, depois que tu fizeres as contas, tu vai achar aqui, olha só, 2 terços. Então, significa que essas bolas, elas ocupam 2 terços do volume do cilindro. Porque como tu pode ver claramente, tanto aqui na minha figura quanto aqui, tem essas partezinhas, né, que elas não ocupam, certo? Sim. E esse, então, é o 1 terço que falta para ocupar tudo. Percebeu? Sim. Ah, que bom. Então tá bom. Tu tem que acostumar com isso de fazer as contas primeiro com as letras, tá? Os alunos adoram jogar número no lugar das letras. Mas não é o caso. Tem que usar as letrinhas primeiro. Então vamos ver a próxima continha. Um planeta aqui. Um saco de lixo. Meu Deus. A esfera e o cubo. Dá uma lida aí e vê se tu consegue fazer sem minha ajuda. Ser no caso A é a substituição do número, ou seja, fica A centímetros. É isso aí. Ok. Setor, Diga. é D. D. Como é que tu fizeste a conta? Eu pensei que, como a aresta é só uma parte do cubo, eu teria que fazer 2, porque é cúbica. Então seria 6A2. Tá, olha só o que ele tá falando ali. Bem, eu não fiz a conta, não sei se tu tá certo ou não, nem li direito. Mas ele tá pedindo aqui a razão entre o volume da caixa ocupada e não ocupada, certo? Sim. Então é uma divisão, certo? Que nem eu fiz no problema anterior. Tu tens que encontrar esses dois volumes e dividi-los. Então, eu tô mandando aqui lá, eu acabei de mandar lá no WhatsApp, e tu podes dar uma olhada para tentar resolver agora levando em conta isso, que tu queres encontrar justamente a divisão do volume ocupado pelo volume não ocupado. É isso. Ok? Ok. Eu vou lá ver isso tudo. Tá bom.
Setor, então uma dessas opções tinha que dar para cortar. Cortar? Não exatamente. Pode ser que uma coisa ou outra corte, mas o importante é tu escrever a divisão das coisas. Ah, não precisa necessariamente cortar como naquele problema anterior, mas pode ser que corte. Vamos aos poucos aqui. Ah, veja que ele está falando uma coisa muito interessante. E uma esfera de diâmetro igual à aresta do cubo. Então significa que, vamos dizer assim, a esfera ela vai cobrir, né, a caixa praticamente toda, certo? Sim, Isso. Então vai sobrar só um pedacinho, tipo naquele problema anterior, né? Só que lá naquele problema anterior é um cilindro, então tinha a ver com raio e tal. Aqui é um cubo, então tu tens que escrever o volume das coisas aqui. Bem, qual é o volume ocupado? Se bem que ele pede volume, razão entre o volume da caixa, né? Então eu acho que eu posso ter escrito as coisas erradas aqui, mas não importa, né? Ai, que saco, um mosquito me incomodando aqui. O volume da caixa, que é um cubo, né? Eu acredito que tu saiba qual é o volume do cubo. E o volume da caixa não ocupado pela esfera. Tá. E aí, qual que é o volume da caixa? Sabendo que a caixa tem essa aresta A. Sabe me dizer? o volume do cubo Exato, que é qual? é a aresta ao quadrado. Exato. Perfeito, nota 10. E agora o volume do cubo não ocupado, né? Bem, o volume do cubo não ocupado, né, da caixa não ocupada, vai ser igual ao volume da caixa menos o volume ocupado. Concorda comigo? Sim, Porque o volume não ocupado é o volume total menos o ocupado. Todo sentido do mundo, né? Se tu tem uma sala com 40 alunos e 30 ocuparam, então os não ocupados é 40 menos 30, certo? sim. Muito bem. Volume da caixa A ao cubo. Volume ocupado. Como é que a gente calcula o volume ocupado? Bem, o volume ocupado é o volume da esfera, certo? Sim, Bem, eu acho que eu já falei bastante coisa aí. Agora é contigo. Chegando na resposta, me fala. Mas eu quero ver o passo a passo das contas, hein? ok, senhor. Setor, é 4 terços a pi. O volume de uma esfera? Sim. 4 terços de πr ao cubo, né? No caso, 4 terços de πa ao cubo.
Não, senhor, eu estou a dizer o que me deu. A resposta final deu isso? Sim, É, 4. note que nenhuma dessas bate com a resposta ali, né? Sim, Bem, vamos pensar no volume aqui do ocupado, né? Que a gente já entendeu que é o volume da esfera. sim. Então, eu vou colocar aqui o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Qual que é o raio dessa esfera? É A igual a. Não, porque, veja, o raio é do centro até o fim da esfera. Sim, Ele está dizendo aqui que o diâmetro é igual, né? À aresta do cubo. sim, Então, tudo isso aqui é A, mas eu quero só metade. Então é A sobre 2, certo? sim. Percebeu por que, que o raio é A sobre 2? Uhum. É porque, como a outra tinha dado A3, eu tinha dividido essa e ficou só A. Percebi. Ah, daí tudo bem. Daí fica certinho, né? Sim, Mas cuidado com o fato de que é ao cubo, né? Então não vai cortar exatamente. Certo, simplificando um pouco aqui, veja que vai ficar ao cubo em cima, né? Porque A ao cubo. O cubo agindo no 2 vira 8, 8 divide pelo 4, sobra 2 embaixo. Então vai ficar A ao cubo π sobre 8, 4 dividido por 8 sobra 2, 2, 6. De novo, eu recomendo que tu refaça essa conta. Mas isso aqui tudo vai ficar igual a isso, tá? ok. Só mostrando, porque aqui vira 8, esses dois vão cortar, daí vai virar um 2, 2 multiplica pelo 3 vira 6. Mas refaça isso. Então pronto, acabamos de achar o volume da esfera. Portanto, o volume disso aqui vai ser o ao cubo que cá estava, menos, né, o volume que foi ocupado aqui. Só que não é nem isso que a gente está querendo, a gente quer esse negócio aqui. Vai ficar ao cubo dividido por esse aqui. Né, porque é o que nós estávamos procurando, essa razão, essa divisão entre os valores. Em Sim, cima é o valor da caixa, a área, o volume da caixa, e aqui o volume não ocupado da caixa, certo? sim, Já conversamos sobre isso. Agora repare bem que tem A ao cubo, tem A ao cubo, tem A ao cubo. Então a gente pode simplificar todo mundo, já que A ao cubo é um termo comum em todos. E finalmente a gente chega nessa resposta aqui, que você pode me indagar, né? Observando que não existe nenhuma igual aqui. Daí você pode estar se perguntando, professor, errou? Não, não errei. A gente tem que reescrever esse negócio, tá bom? Temos que sim, reescrevê-lo de uma forma que fique semelhante ao que temos lá. Uma forma que fique semelhante ao que temos lá, pelo que eu percebi, é se a gente multiplicar em cima e embaixo por 6, percebe? sim, E aí, como é que vai ficar? Faz aí e me diz como é que vai ficar. ok. Vai ficar 6 a dividir por 6 menos π. 6 a dividir por 6 menos π. Sim, 6 a dividir por 6 menos π. Resposta C. Legal, né? Isso aí era difícil. Mas era. vamos recapitular. O problema pedia qual é a razão, ou seja, a divisão entre o volume da caixa original e o volume não ocupado da caixa. Então, o volume da caixa é fácil, porque nós sabemos o valor da aresta, a aresta é o cubo. Afinal, a caixa é um cubo. Agora, qual é o volume da caixa não ocupado? É o volume da caixa total menos o volume ocupado. Pela lógica. Volume não ocupado é o total menos o ocupado.
certo? Sim, O volume da caixa está aqui e o volume ocupado é basicamente o volume da esfera que foi colocado ali dentro. A gente sabe a equação do volume da esfera, em especial se a esfera tem um raio A sobre 2, uma vez que o diâmetro dela é A. Então o raio é A sobre 2, metade do diâmetro. Resolvendo essa continha ficou desse jeito, eu recomendo que você refaça depois. Colocamos esse valor aqui, assim. Fizemos a divisão, deu para simplificar todo mundo. Como tu falou, será que vai cortar alguma coisa? Cortou. Daí chegou na resposta, ok? sim. Legal. Quando será que tu vai ter prova desse assunto, hein? Acho que vai ser agora em março. Mas o setor quer que a gente agora também dê exercícios dos exames nacionais, porque também vai ser volumes e matéria antiga que a gente deu. Percebi. E tu não tem algum desses exercícios aí? Aqui não, porque. Espera, eu posso procurar. Eu tenho uma, mas é com área e volumes de pirâmides. Este aqui é de um exame de 2022. Quero que eu mande, Setor? Pode sim. Ok. Já mandei, Setor. Vamos ver. Olha só, a gente fez um parecido com esse, né? Na outra aula. Sim, Vamos ver. A figura é uma fotografia de uma das torres do Parque Eólico, blá blá blá, artista blá blá blá, blá blá blá. Esquema não está desenhado à escala, termina o volume do tronco do cone representado sombreado. Temos que encontrar o volume deste cone, essa parte do cone, certo? Bem, você sabe a equação do volume de um cone, né? 1/3 de πr ao quadrado h. Mas para isso tu precisas então encontrar o volume desse cone total, né? Tem um cone inteirão aí e excluir aquela parte de cima. Então vai ser uma subtração, certo? Para tu sempre que tu queres encontrar o tronco de algo, tu tem que calcular aquilo inteiro menos a parte que foi cortada. sim. Beleza? Quer começar? Sim, pode ser. Então tá bom. Não é dos mais difíceis aqui, já que é tudo pela metade, né? Eu acho que vou dar uma ampliada aqui. Beleza. Quando tu encontrar a primeira coisa ali que ele pede, me fala. Ok, Setor.
Setor, deu 177,6 177,6 o quê? centímetros quadrados. Tu estás a falar de um volume, certo? Sim. Então não é quadrados, é cúbicos. Ah, ok. Então tá bom. Poxa, eu vejo como tu estás evoluindo nas aulas, tô gostando bastante, tá? Nas próximas me traz umas coisas mais difíceis. Ah. Porque tu tá indo muito bem. Ok, setor. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, setor.